Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Papo de Carreira. Hoje vamos falar de um tema que eu imagino que ou vocês vivenciam ou já vivenciaram, não é verdade? Olha só, vamos falar sobre como lidar com a insegurança e se libertar do medo do julgamento. Gente, como nós, na maioria do tempo aí das nossas vidas, nos sentimos inseguros. A insegurança, ela é uma emoção, né? Todos nós experimentamos isso em algum momento. E ela surge quando a gente se sente aí incapaz, quando a gente teme alguma coisa, quando a gente não confia nas nossas próprias habilidades, não é verdade? E essa insegurança, ela pode ser alimentada por diversas fontes, diversos motivos, como experiências no passado que a gente tenha vivido aí, comparação com os outros e como a gente se compara, né? Perfeccionismo, enfim. Então, aí por conta dessa insegurança, que muitas vezes ela acaba nos sabotando, né? A gente acaba tendo que lidar com o medo do julgamento, que é uma manifestação da insegurança. E aí isso nos impede de agir, de expressar, de falar aquilo que a gente pensa, de nos posicionar, de buscar nossos objetivos. O julgamento, gente, ele paralisa e impede a gente de alcançar o nosso pleno potencial, não é verdade? E então, por que a gente fica alimentando, né, essa insegurança, esse medo do julgamento? O que realmente faz a gente ficar tão preso a isso? E aí, a gente poderia citar aqui alguns exemplos, né? Podemos evitar assumir novos desafios no trabalho, evitar relacionamentos interpessoais significativos, até mesmo deixar de perseguir nossos sonhos por medo do que os outros vão pensar ou dizer. Gente, grande parte das oportunidades que a gente deixa de abraçar tem a ver com medo do que vai acontecer, do que falarão sobre nós por termos feito aquela escolha. E aí é onde tudo começa a ser um problema na nossa vida, porque a gente deixa de prosperar até justamente por conta desse medo do julgamento. E daí o que o outro vai pensar, gente? E daí, né? A gente tem que ter muita consciência da gente mesmo. A gente tem que ter clareza do que queremos. Nos tornarmos pessoas mais seguras. Bom, e aí então vou falar aqui algumas estratégias para lidar com essa insegurança. Mas é claro que essa é uma estratégia que dá certo comigo, mas não necessariamente vai dar certo com você. Mas o que importa é, reflita para ver se faz sentido e se você consegue, de alguma forma, se tornar uma pessoa mais segura e com menos medo aí de ser julgado, tá? Então, a primeira coisa, identifique, né, estratégias que possa lidar com a insegurança ou o medo do julgamento. Acho que a primeira coisa que eu sempre indico aqui e que sempre dá certo para mim é o autoconhecimento. Eu sempre vou falar disso, do autoconhecimento e aceitação, gente. Não adianta. A gente precisa entender nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, as nossas limitações, tá? Aquilo que nos ajuda a construir uma autoimagem mais em paz, né? Que a gente possa olhar pra gente e nos sentir bem. Inclusive uma imagem realista, tá? Não é ficar fantasiando. É aceitar quem somos. Uma outra estratégia seria aprender a questionar e a desafiar os nossos próprios pensamentos. Gente, a gente pensa muito negativo. Então, se você consegue questionar esse pensamento negativo, você ganha uma perspectiva daquilo que você está pensando de uma forma mais equilibrada e mais objetiva. Então, isso te ajuda a sobressair. Então, quando você vem esse medo aí do julgamento, né? Quando vem essa insegurança, se você se questionar, você vai ver que é besteira, que não precisa de você seguir, né? Nesse sentido. Bom,
Uma outra estratégia ainda, gente, é agradecer. Agradeça. Com certeza você já tem aí muita vivência, muita experiência que você pode utilizar isso a seu favor, tá? Então foca nas coisas pelas quais você é grato, né? E não esqueça do autocuidado. Então, para além de praticar a gratidão, também pratique sempre o autocuidado. Se ame, se perdoe, cuide de você, valorize o seu potencial, suas habilidades. Você não é perfeito, mas você tem muita coisa legal a contribuir. Você tem muito conhecimento de muita coisa. Gente, então a gente não pode simplesmente nos desqualificar, tá? E nem ficar só nos comparando por aí, né? Dá uma trégua para você mesmo, viu? Bom, então cuida aí de você emocionalmente, tá? E com certeza também fisicamente, porque isso vai te ajudar no seu dia a dia. Busque apoio construtivo. Gente, eu sempre falo isso também. A gente precisa estar ao lado daquelas pessoas que prosperam, daquelas pessoas que a gente percebe que tem um sentimento genuíno por nós, uma vontade verdadeira de que a gente dê certo, né? Então, aquilo que aquelas pessoas que estiver ao nosso redor falarem sobre nós e para nós é com o desejo de que a gente cresça, de que a gente se fortaleça, de que a gente possa prosperar ainda mais. Então, esteja ao lado dessas pessoas, tá? E quando a gente fala de profissão, quando a gente fala de carreira, então esteja ao lado daquelas que você possa modelar para aquilo que você quer ser. Isso vai te fortalecer bastante. Eu falo que foi assim comigo. Então, busque apoio e feedback construtivo dessas pessoas que você percebe que ou tem verdadeiro interesse em te ajudar, ou tem muito conhecimento sobre aquilo que você precisa ter. E ali você vai encontrar segurança no seu caminho a seguir. E, gente, assumir riscos e enfrentar os medos gradualmente. Não tem jeito, você vai ter que lidar com isso que te desafia, tá? Então, vai sair da zona de conforto, vai olhar para o seu medo aí, conversar com ele, entender por que isso te assombra tanto, tá? E com isso, você vai construir mais confiança, né, nas suas habilidades, nas suas capacidades. Você vai perceber que é com o tempo mesmo, mas é importante que você se desafie para conseguir alcançar aí mais plenitude, mais paz interior, mais segurança, mais autoconfiança em você mesmo. Bom, gente, então, aqui nesse encontro de hoje, né, a gente falou aí de alguns pontos muito importantes. E eu espero que eles tenham te ajudado a refletir seu comportamento indesejado para torná-lo um comportamento aí desejado. Então, aprender a lidar com essa insegurança e com o medo do julgamento, ele é um processo contínuo. Ou seja, você vai precisar de tempo para você mesmo, tá? Então, isso vai requerer de você autoconhecimento, autocompaixão, tá? Coragem para enfrentar esses medos aí, tá? Lembrar que ao praticarmos, né, essas estratégias que eu coloquei aqui para vocês, e eu espero que tenha de alguma forma contribuído, né? Então, quando você pratica isso daí que a gente falou tudo aí, né? Podemos, então, libertar. E aí a libertação, ela é única, né? Quando você consegue verdadeiramente perceber que agora você se sente mais autoconfiante, mais seguro na sua tomada de decisão, você nem lembra, né, que o outro tá falando, isso pouco importa. Então, como é importante você se libertar dessas amarras aí. Então, permita-se alcançar seus objetivos e viver uma vida mais autêntica e realizada. E, gente, agradeço mais um momento aqui com vocês. Agradeço por se fazerem presente aqui em cada papo de carreira. Esse
Esse momento é um momento muito importante para mim, porque onde eu posso compartilhar com vocês tudo aquilo que eu já vivi na minha carreira e tudo que eu já estudei, tudo que eu já aprimorei, e hoje eu consigo de alguma forma compartilhar aí com vocês e quem sabe, né, ajudar também no dia a dia aí de cada um. Então, um abraço, muito obrigada e até o próximo Papo de Carreira.